começar aqui instalando. Eu separei os ambientes, né? Tem como você mostrar só por cima aí? O pré-requisito. Por favor. Tá, eu vou instalar o A Gi já tá Chrome gravando? aqui para ler o PDF. Tô gravando sim. Ah, beleza. Instalar o Chrome e o setzip aqui rapidão, só pra gente começar, tá? O Chrome é só para abrir o PDF ali e logar na console, né? Quando ela estiver instalada. E o setzip para descompactar os arquivos. Então aqui tem todos esses arquivos que eu vou usar aqui nessa apresentação, tá tudo disponível no Squa Files, tá? Utilitários, aqui tem tudo, desde o Tomcat, desde do Java, tudo tá aqui, beleza? E daí os pacotes de instalação tá em produtos, o Logon, instaladores, console nova. Os pacotes de instalação estão aqui. Todos os pacotes normalmente contêm um script full, que é o que vai rodar na base de dados caso necessário. Beleza? Então tá tudo no nosso ambiente Squa Files. Vou abrir aqui o manual para vocês. Beleza? Então aqui tem o passo a passo de instalação da console completo, todos os arquivos que vocês vão precisar. E é isso. Beleza. A gente vai começar pela instalação da console nova, tá? Que é bem simples. E a gente vai partir de uma instalação do zero, onde não tem um ambiente configurado no cliente, eles só liberaram acesso a um servidor, que é esse caso aqui que a gente vai replicar, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu costumo instalar quando eu estou configurando é o banco de dados, que é uma das peças mais importantes. Aqui eu vou instalar o 2016, SQL Server 2016. E eu peguei aqui no Squa Files também, tá? Tá aqui pra vocês onde eu peguei ele. Ah, já tá aqui. Bom, beleza. Squa Files, utilitários, ISOs. Não, perdão. Utilitários SQL Server 2016. Aqui tá a ISO dele. Beleza? Mas eu copiei ele e copiei esse Management Tools aqui. Não é necessário, tá? Mas eu também copiei ele caso desse algum problema durante a instalação dessa ISO. Fechar aqui. Vamos lá. Parei a pastinha Squa aqui. Ah, outra coisa, estrutura de pastas. Vou começar por ela. Todo servidor que a gente vai fazer uma configuração de console, de contact, de qualquer aplicação nossa, a gente tem uma estrutura de pastas definida, tá? Que começa no disco local. Normalmente não é o C, né? Normalmente a gente coloca na unidade secundária. Normalmente é D ou E. Porque o C é o principal do sistema, né? Às vezes o pessoal formata o sistema e mantém o D e o E. Então por isso que a gente mantém a estrutura de pastas no D ou no E. Nesse caso aqui a gente vai usar o C local mesmo, tá? Então a estrutura de pasta é pasta Squa. Aí aqui a gente vai ter console. E dentro da console a gente já vai ter a aplicação da console web, tá? Se for... bom, é isso. O contact depois eu explico como é que é a estrutura de pasta dele. Tá lá o SQL Server aqui. Montar a imagem. Vou dar o setup. Esse passo aqui demora um pouquinho, tá? Vai demorar uns 10 minutos pra gente terminar. Então daí eu não sei se a gente vai cortar essa... deixar full. Você vem em Installation. Aqui vai ter o Planning, Installation, Maintenance.
Aí você vem em Installation aqui, clica nessa opção New, vou cancelar aqui. New SQL Server Standalone Installation. Beleza? Clicou aqui. Ele vai abrir esse setup aqui, né? E a parte boa de usar a ISO é que ele já vem com o Product Key configurado. A gente avança. Aqui a gente aceita as licenças. Basicamente avançar, tá? Eu não vou ativar isso aqui agora, porque senão vai fazer utilizar as configurações do Windows Update. No cliente, provavelmente a gente sempre checa, porque não é o update do SQL Server não é algo que a gente fique olhando diariamente, né? Então a gente deixa como se fosse automático. Bom, então a gente checa isso aqui e vai de Next. Nesse caso aqui eu não vou checar. Next. Mas no cliente sim, né? Sim, no cliente sim. O cliente tem que deixar checado, ou ticado, ou ativado. Beleza? Entendido. Show? Aqui a gente só coloca o Database Engine Services, o Analyze Services aqui e só, tá? Mais nada. Quando você seleciona essa opção, todas essas internas aqui já são selecionadas automaticamente. Beleza? Então tem essas features e dentro dessa feature aqui tem esses releases menores aqui. Então a gente avança aqui, seleciona só o database e esse aqui. Avançou. A instalação do diretório é padrão, tá? Mantém o padrão da Microsoft mesmo. Aqui, beleza. Instance Name. Isso aqui é importante. Porque quando a gente for fazer a primeira configuração, ou quando a gente for fazer a autenticação no banco de dados, a gente vai precisar desse nome de instância aqui, né? Então eu vou deixar um nome bem simples pra gente usar, tipo SQA SQL, igual a gente tem hoje, né, em um dos nossos ambientes. Vou deixar um nome bem simples para não ter dor de cabeça depois, tá bom? Eu recomendo que vocês façam isso também. Ele deixar, né? Ah, ele não deixou dessa forma. Talvez isso. Ele não deixa com traço, então deixa simples. Aqui as configurações padrão, a gente não mexe, só avança. Não precisa. Aqui é importante porque aqui é o modo de autenticação do sistema, do banco de dados, tá? A gente tem clientes que usam o Authentication Mod. Existem configurações das nossas properties para subir a console com o Windows Authentication Mode, não tem problema. Só que, num geral, normalmente os clientes usam esse Mixed Mode aqui, né? Que é com usuário e senha para fazer o login na aplicação. Tá, vou colocar uma senha padrão que a gente usa hoje no nosso ambiente. Aí aqui, Specify SQL Server Administrators. Você pode adicionar mais de um usuário. Normalmente isso aqui é definido direto pelo cliente, tá? Então, nesse caso, eu vou só adicionar o meu usuário que é administrador. Ele vai adicionar esse usuário aqui, tá? Caso no cliente ele queira mais de um, aí ele vem em ADD, daí aqui ele vai ter a conexão com o AD deles, vai checar todos os nomes que estão na rede, os usuários, vai selecionar eles aqui e vai dar um OK, tá? Aí depois do OK ele vai permitir que esses usuários sejam administradores. Show? Esses data directories e tempdb aqui não precisa mexer em nada, deixa como padrão e avançar. Aqui também só avança, que é
Essa aqui é a configuração de análise, né? Eu acho que ele vai me obrigar a adicionar um administrador, que vai ser o padrão também. E é isso. Essa aqui todas as configurações que foram feitas nos passos anteriores, né? Ele está confirmando, mostrando para você tudo que vai ser instalado. Daí é só clicar em install. E demorar um pouquinho agora. Então, depois que passar a parte do Installation Progress aqui, ele vai cair direto nessa tela. E é só fechar. O SQL ele já está instalado, tá? Agora a gente vai instalar uma ferramenta de gerenciamento do banco de dados. Que é esse Management Tools aqui. Ele vai abrir lá. Então não. Eu tenho ele aqui também. E eu vou instalar Vou tentar instalar em português. A língua setada no meu ambiente aqui é inglês. Vou tentar instalar ele em português, ele vai dar um erro. Vou mostrar aqui pra vocês que ele dá esse erro aqui, né? Que a instalação foi bloqueada. Porque é para usar a versão do instalador no idioma inglês. Certo? Se o Windows Server de vocês estiver configurado em português, aí você pode instalar isso aqui. Caso contrário, inglês. Os dois já estão na mesma pasta, tá? Lá no utilitários também. Eu mostrei no começo. Essa instalação demora um pouquinho também, é basicamente clicar em install e ele faz todo o processo de download de dependências que ele tem e a instalação no disco local padrão C2 pontos. Vai demorar uns 5 minutos mais ou menos. Depois que terminar a instalação então desse Management Studio aqui, ele vai cair nessa tela e você vai dar um close. Vamos lá, só um adendo das configurações que normalmente a gente encontra em clientes. Normalmente são 2 servidores separados, tá? Um servidor de aplicação e um servidor de banco de dados. E como funciona isso? Essa instalação do SQL Server normalmente seria em um servidor de banco de dados, tá? E a instalação da console em si ficaria no servidor de aplicação. Aí esse Management Tools aqui, esse estúdio que a gente terminou de instalar agora, ele fica junto do servidor de aplicação. Por quê? Porque normalmente quando você vai fazer uma verificação de banco de dados, você já vai direto para o servidor de aplicação, onde a aplicação está rodando, vai ver os logs e já faz o select no mesmo lugar, entendeu? Então, não necessariamente ele precisa estar no mesmo servidor de banco de dados. Ele pode estar em um servidor diferente e daí você faz a conexão com o banco de dados. Eu vou mostrar como que faz também. Beleza, terminou de instalar esse gerenciador aqui, esse SGBD. Eu abro ele. Eu vou colocar ele na área de trabalho aqui para ficar mais fácil também das próximas vezes. More, Open File Location. Eu pego o ícone dele, dou um Ctrl+C, Ctrl+V na área de trabalho. Acabou. Muito fácil. Abrindo ele aqui, ele vai fazer as primeiras configurações. E beleza. Temos ele aberto. Lá no processo de instalação, quando a gente estava instalando o SQL Server, o modo de autenticação, eu tinha falado do Windows Authentication, que não foi o modo que a gente utilizou, né? Que alguns clientes usam. E também a gente usa o modo de autenticação SQL Server, que daí é com usuário e senha. Certo? Aí lá, lembra que eu coloquei administrador? E eu também falei que nos clientes poderia ter mais de um usuário para autenticar? Então são esses usuários que a gente vai usar aqui para fazer o login, tá? A instância que a gente configurou, SQL, lá na configuração do server. E agora, tava em Windows Authentication aqui como padrão, né?
Agora a gente muda para SQL Server Authentication. O login vai ser o login do administrador, que é o login local. Local por quê? Porque esse é o nome da minha máquina, tá? Esse é o nome da minha máquina. Então eu vou dar um barra no administrador local da minha máquina. Administrador. E a senha que eu apliquei lá na configuração do SQL Server. E não foi. Administrator. E aqui não tem? Ou não é mais? Você colocou um lá. Ah, eu coloquei o Windows Authentication, mano. Pô, galera, mal bads, hein? Eu achei que eu tinha colocado outro. Ah, que droga. Bom, beleza. Tá, deixa eu pensar aqui. Bom, beleza. Eu vou seguir com a instalação e configuração do banco de dados aqui, tá? E daí a gente volta depois ou adiciona um usuário novo. Vai ter que fazer de novo essa parte. Beleza. Tá. Eu tô logado no banco de dados. Com o usuário administrador, certo? Vou aqui em Database. New Database. Nome padrão das nossas bases de dados nos clientes é Schoologon. Acabou. Não tem segredo, beleza? Schoologon. Você não vai mudar, você não vai colocar outra coisa, a não ser que seja o cliente que está fazendo a configuração da base. Por Gmood ou qualquer outro processo que seja interno deles. Se a instalação partir da nossa equipe, o nome da base é Schoologon. Show? Então, ok. Vou fazer um new query aqui e vou rodar o script nela. Console nova. Esse script full aqui é disponibilizado pela equipe de desenvolvimento, ou, na maioria das vezes, ele já está junto do pacote. Desse pacote aqui que você vai pegar no Squa Files. Pacotes, Squa Files. Squa Files. Produtos. Bom, instaladores. Console nova. Aqui na console nova a gente tem várias versões da console aqui. E normalmente os pacotes, que são esses zips aqui, já contém o script full, que é esse script aqui. A gente vai executar. Curso, console nova, aqui. Tá? Copiar todo o conteúdo desse arquivo, ou vou soltar 2 cliques nele e ele vai pedir para abrir no SSMS, que é o gerenciador do SQL lá. Que você copiou para a área de trabalho. Isso, exatamente. Esse script aqui, a gente não mexe nada nele. Nada. Ele já vem pronto para você só apertar o F5 aqui ou dar um execute aqui e ele vai funcionar. Beleza? Não tem segredo. Selecionou a base, deu new query ou vai lá e abre o script full. Ele já vai cair nessa tela. Você vem e dá um execute. Acabou, só esperar. Normalmente ele não vai dar um erro, ele vai ser 100%. Alguns casos específicos, igual agora, ele tem um erro. Eu acho que é de uma chave estrangeira de uma tabela específica que eu só vou comitar e vou rodar de novo. Comitar não, comentar. E vou rodar de novo. Esse erro aqui não existe para vocês, tá? Vocês vão pegar 0 bala o script. Tentei, executei de novo. Aí vai aparecer isso aqui, ó. Query executed successfully. Beleza? Base de dados configurada com as configurações iniciais, tá? Só para funcionamento da nossa aplicação web.
Show. Instalação de banco de dados é essa. Beleza? Agora vamos para a aplicação em si da console web. Fechar aqui. Vou vir em console. Essa pasta SQL é aquele pacote que a gente tirou de lá do produtos do Scofiles, tá? Que é o pacote que normalmente o desenvolvimento vai disponibilizar para você instalar no cliente. Vou descompactar esse arquivo na pasta dele. Tá? Os arquivos estão aqui. Eu vou apagar esses dois aqui, que eu já tenho um aqui. E vou só reordenar as pastas aqui. Vou pegar tudo que tem aqui dentro e jogar aqui fora, tá? E vou apagar esse cara aqui. Aí a estrutura de pasta ficou descolocar o C, SQL, console. Ou console new, como você pode encontrar em algum ambiente também que a gente tenha configurado. Tá, aqui dentro 3 pastas, cada um com uma função diferente, todas com funções importantíssimas para o funcionamento da console, tá? Então nenhuma delas deve faltar, ou se tiver alguma coisa errada dentro delas, não vai funcionar. Primeira coisa, Nginx. Nginx é um serviço que a gente deixa rodando para fazer a comunicação entre tela do usuário. Vou abrir aqui uma tela do usuário de qualquer coisa, só para ter uma introdução. Tela do usuário, certo? Que seja qualquer tela, com um servidor de inteligência que comunica com o banco de dados, tá? Esse cara faz o meio campo entre as duas conexões, então esse cara é um serviço muito importante. Show? Vamos lá. Instalação dele muito fácil. Tem no manual, tem um comandinho lá. Se vocês forem seguir o manual, tem um comando chamado nssm install espaço o nome do serviço. Ah, mas aí toda vez eu vou ter que ler o manual lá para lembrar do comando? Não necessariamente, seria o ideal, mas não necessariamente. Se você der 2 cliques nesse cara aqui, ele aparece para você todas as funções que ele tem. Então basicamente o que a gente vai fazer é rodar esse comando aqui, ó, nssm install espaço nome do serviço. Beleza? Como que a gente vai fazer isso? A gente vem em File, Open Command Prompt, Open Command Prompt as Administrator, certo? Ele já vai abrir direto nessa pasta e daí a gente vai rodar aquele comando nssm install nome do serviço SQL logon Nginx, padrão, tá? SQL logon Nginx é padrão. nssm install SQL logon Nginx, muito fácil. Não lembra o comando? Clica duas vezes nesse cara. É a primeira opção. Tá bom? Apertou Enter. Tem que funcionar. Show. Aqui o que ele tá falando? Agora ele tá pedindo para vocês a configuração de execução do Nginx em si, né? Da aplicação Nginx que faz todo o processo. Esse aqui o que a gente está fazendo é só instalando o serviço. Agora a gente vai configurar a execução do serviço, tá? Então a gente tem um path aqui, clica nos 3 pontinhos, Nginx. Acabou. Não tem segredo, muito fácil. Install service. Instalação do Nginx, nssm install, nome do serviço, abriu o installer, seleciona o arquivo nginx.exe, deu install service, ok, acabou. Fácil. Fechou. Dá um services MSC aqui. Esse aqui, ou você aperta o Windows, né? Tecla Windows, vem pesquisar aqui, coloca service. É a primeira opção aqui, ó, service. Ele vai abrir aqui. Show? Verificação se a instalação rolou ou não do serviço do Nginx. Como que foi o nome que a gente digitou lá? SQL logon _Nginx, né? Mesma coisa que eu vou digitar aqui. SQL logon _Nginx. Pronto.
Tá aqui esse cara. Só que ele não tá rodando ainda. Tá? Mas ele já tá instalado. Essa é a parte importante. Agora, outra parte importante, configuração dele. Pasta nginx, conf, arquivo nginx.conf. Tá? Não tem segredo, isso aqui é muito difícil vocês errarem. Normalmente já vai vir a maioria das coisas configuradas, você vai mexer em uma linha só. Tá bem facinho. nginx.conf, edita o arquivo. Aqui eu estou usando o Notepad++, mas você pode usar o editor do Windows mesmo, o Notepad normal. Vem aqui em Notepad, ok, pronto, abri o Notepad aqui. Nesse caso eu tenho algumas configurações de logs aqui que eu vou remover, tá? Normalmente não vem setado, isso aqui era só para um teste que a gente estava fazendo. E a configuração root. A única coisa que você vai mudar nesse arquivo, configuração root, location root, vai mudar só o caminho da pasta dist, beleza? Aqui a estrutura é sqlogon console new dist. Clico aqui na barra de caminho, né, do path do Windows, clico nele, copio esse caminho inteiro, abro o Notepad, substituo entre aspas, tá vendo? Essas aspas aqui, elas precisam existir. Elas precisam existir, você não pode remover elas. Então eu seleciono tudo isso aqui que tem aqui dentro, apago, Ctrl V. Muito fácil. Beleza? Ctrl Z aqui, seleciono tudo, apago, Ctrl V, Ctrl S, salvei. Ou file, save. Tá salvo o caminho root. É só isso que você vai configurar nesse arquivo. Só. Fechou? Acabou a configuração do Nginx. O Nginx está configurado. Ah, mas o que é aquela pasta dist? A pasta dist é a parte front-end na nossa aplicação. Ah, o que é front-end? É a tela onde você vai ficar clicando nos botãozinhos lá. Você vai ver depois, é como se fosse essa tela do Google, né? Um front-end, é a tela visual do usuário, né? O que o usuário está vendo, onde ele vai clicar, onde tem os botões, as ações, enfim. Essa é a parte do front-end configurado. Beleza? Muito fácil. O que a gente vai fazer? Roda Nginx. Tudo configurou certinho, é para ele rodar de primeira. Tá vendo? Se não rodasse, vou dar um exemplo, se ele não rodar, ele vai aparecer um erro. Tô parando o serviço aqui. Vou simular um erro aqui, tá? Normalmente pode ser que aconteça se você configurar alguma coisa errada. Vou, sei lá, colocar alguma coisa aqui. Qualquer coisa que você tenha, ou tirar o aspas daqui, né? Que pode ser que aconteça. Você esqueceu e tirou o aspas. Vou vir aqui, vou rodar. Ele vai dar esse erro aqui, tá? O erro é genérico, é difícil identificar o erro. Então daí você vai ter que ler as configurações novamente. Show? Então aqui salvei, desfiz o erro. Vou dar um start. Então, stop nele, né? Vou start novamente. Running, acabou. Nginx configurado, front-end já configurado. Vamos fazer um teste aqui. Se eu entrar em localhost 80, ele já deve mostrar pra mim. Só localhost. Ele já deve mostrar pra mim a tela front-end, tá vendo? Aí eu vou tentar logar. O que ele vai falar? Nada. Ele não fez nada, por quê? Porque a gente não tem nenhum serviço por trás rodando para fazer a inteligência da aplicação, beleza? Então a parte de configuração do front-end está feita. Sua tela está no ar já. Só não está funcionando, mas está lá. Então, vamos lá. Parte do back-end, parte inteligente da aplicação que comunica com tudo, tá? Apache Daemon é a parte do back-end, a inteligência da aplicação. Apache Daemon, install. Pronto, chegamos aqui. O que a gente faz aqui? Vem em File, mesma coisa que a gente fez para rodar o installer do Nginx, a gente vai fazer para rodar um installer do back-end, tá? A única diferença que eu vou fazer aqui, bom, não vou fazer diferente não, vou fazer a mesma coisa. Open Command Prompt aqui, ponto barra, install. Ó, vou colocar ins e vou apertar o tab. Ele autocompletou para mim o que eu quero executar.
tá? Vou colocar ponto barra instab. Install.bat. Enter. Acabou. Ele vai instalar o serviço. Ele vai fazer a instalação do serviço e vai me mostrar um log de install aqui. Tá vendo? Esse log vai estar aqui. Normalmente, se der algum erro, ele vai aparecer aqui. Nesse caso, não aconteceu. Ele só rodou o serviço. Só instalou o serviço. Para confirmar se o serviço foi instalado, services MSC. Dá um F5 aqui, né? Para garantir. Ou vem em serviços lá do Windows. SCUA. Só digitar SCUA, ele já vai listar o Nginx que a gente configurou. E você tem o SCUA Logon Web API, beleza. O serviço já está aqui configurado, pronto para a gente iniciar. Porém, faltam as configurações do back-end. Vamos lá. Toda a configuração do back-end vai ser essa estrutura de pastas aqui, tá? Padrão, não muda. É isso aqui que tem. É um jar, esses arquivos do application que são versões do Tomcat e um prod properties. Tá? E essas pastas aqui. Para a gente fazer a configuração do back-end, só editar esse arquivo application prod properties. Certo? Abriu aqui. A gente tem dois tipos de configurações. Temos dois tipos de configurações, que é uma de SSL, né, que é uma configuração segura, e temos a configuração normal, que é HTTP normal. No nosso caso, a gente vai configurar o HTTP normal, então eu apago tudo isso aqui, ó, tipo SSL, chave, senha-chave, Tomcat, require aqui, apago tudo isso aqui até aqui. Beleza? Agora vamos lá. Se eu não apagar, influencia em algo? Influencia. Vai dar erro na hora que você executar o back-end, porque ele ele, com essas propriedades setadas, ele vai ler isso aqui. Ele vai ler essas linhas e vai ver, ué, mas e aí, você não configurou nada aqui? Então calma aí, você não vai subir não. Entendeu? Então você tem que apagar essas linhas. Se não tiver configuração de SSL, você apaga. Show? Que é o nosso caso. Salvei, apaguei e salvei. Vamos lá. O que esse cara faz? Esse cara aqui, ele é responsável por fazer comunicação entre back-end, inteligência da nossa aplicação, com banco de dados, que é onde a gente armazena tudo que é feito na nossa aplicação. Tudo. Tem segredo, tá? Username, password são as configurações que a gente preencheu lá naquele Management Studio lá, né? Aquele gerenciador do banco de dados. A porta é padrão 8095, nunca muda, porque é um pré-requisito da nossa aplicação, as portas que a gente usa. São casos muito específicos que muda isso aqui. Quase zero mesmo, acho que a gente nunca mudou até hoje. E o resto você não mexe, é isso aqui, tá? Agora vamos lá. O que você vai mexer? Nessas três linhas aqui. Essas três linhas são as de configuração de comunicação entre back-end e banco de dados, tá? Tá. Eu vou falar pra vocês o que é, mas eu sei que vocês não vão entender, ninguém vai entender no princípio. Isso aqui é a URL de configuração do drive JDBC. O que é isso? É a configuração que o back-end precisa, é um driver de configuração que o back-end precisa para fazer a comunicação entre back-end e banco de dados. Pronto, não sei o que é, preciso de uma detalhação mais específica. Google. Driver JDBC, só digitar no Google que você vai ver lá um detalhamento específico do que é. Show? Primeiro, a gente tem aqui um SQL Server, que é uma string de conexão. Tá? Isso aqui é uma string de conexão. O que é uma string? Nada mais é do que um texto. É um texto de conexão. Esse cara aqui, padrão, você não mexe. Até esse barra aqui você não mexe. Tá? Então daqui para trás é tudo padrão. Agora aqui. Lembra que lá no começo a gente definiu uma instância? Um instance name, né? Não é aquilo. Esse aqui é o nome local da onde está rodando a nossa aplicação. A nossa aplicação não. O nosso banco de dados. Tá? Eu não lembro o nome da minha máquina. Deixa eu ver o nome da minha máquina aqui.
Para ver o nome da máquina, DSPC, Properties, aqui. Esse é o nome da minha máquina, tá? Eu vou copiar esse cara, o name, copiei esse cara e vou jogar aqui. Certo? Fácil. Porta 1433 não muda também, muito raro, tem algumas exceções que a gente já pegou, mas é muito raro mudar. Isso aqui é a configuração padrão do SQL Server. E esse barra aqui para frente é a base de dados. Se a gente acessar lá novamente, deixa eu mostrar aqui rapidão, sem atraso. Acessamos novamente. Database, nome da nossa base de dados, SQL Logon, tá? Então o que é a conexão? É isso daqui, a gente colocou o nome local da máquina, barra SQL Logon. Logon. Esse barra aqui é a base de dados, tá? Usuário. No nosso caso, como a instalação foi usando o Windows Authentication, eu teria que fazer a configuração para fazer a execução do Windows Authentication. Certo? Não sei se vai dar tempo de explicar como seria, mas no caso de usuários comuns, por exemplo, se eu usar esse cara aqui, um usuário local, coloco aqui Administrator. E a senha do banco de dados, de conexão do banco de dados. Acabou. Configuração do Properties é isso. Local onde o serviço do banco de dados está rodando, a porta e o nome da base de dados. Usuário e senha. Usuário e senha administrador, tá? Tem que ser administrador. Não adianta ser usuário que só vê tabela, porque aqui a gente executa procedures dentro da nossa aplicação. Então precisa ser um usuário administrador com permissões de execução de procedure também. Tá bom? Então não adianta você colocar um usuário que só faz select lá, que não vai dar certo. Precisa ser um usuário administrador. Show. Salvei. Fiz essa configuração. Configurei o banco de dados, usuário e senha. Acabou. Não tem mais o que mexer aqui. Essas 3 linhas aqui só que você vai mudar. O resto não é legal você saber, vai só te confundir a cabeça, então não é o ideal agora, tá? Se quiser se aprofundar depois, escrever pros dev, quando tiver tempo a gente ensina. Tá, fizemos a configuração de comunicação, agora a gente vai fazer a configuração de inicialização do serviço. Tá? A gente tem dois executáveis aqui, né, com o SQL Logon Web API. Se você reparar, é o mesmo nome do nosso serviço que vai estar rodando lá, né, que está instalado. É o mesmo nome, tá vendo? Então a gente abre ele, esse primeiro, tá? Não o W, esse primeiro aqui. Esse daqui é como se fosse um arquivo de configuração do nosso serviço em si. Aqui a única coisa que você vai mudar. Aba Java. Você vai desativar Use Default. Desativei. Aí ele vai habilitar essa janelinha, tá vendo? Ó, se tiver, ela não habilita. Se eu desabilitar aqui, ele tá aqui pra mim clicar. Cliquei nos 3 pontinhos. O que eu vou fazer? Venho em disco local, onde está a aplicação, console new, backend install, JDK16, que é essa pastinha que tá aqui, ó, tá vendo? JDK16, bin, server, JVM. É uma JVM. VM é a Virtual Machine, né? Uma máquina virtual. O J só identifica que é uma máquina virtual do Java, tá? Mas por quê? Google, beleza? Não tem segredo. É só isso que você precisa configurar. JVM-DLL. Isso daqui é padrão e você não pode mudar. Isso daqui você não pode mudar. Tem funções dentro da nossa aplicação que precisam dessa versão especificamente. Não, eu vou entrar lá no site do JDK e vou baixar uma versão atualizada. Não vai dar certo. Você precisa dessa versão que já vem no pacote,
tá? Não adianta você tentar mudar. Não vai dar certo. Então, Não inventa a roda, tá? Tá aí, é só você mudar isso aqui. Não tem segredo. Dá um apply, um ok. Um ok não, né? Só dá um apply e dá um start aqui. Se a configuração do Prod Properties estiver tudo certo, ele já vai rodar direto. Service Status Started. Se você vir aqui nos serviços, você der um F5 aqui, ele já tá running aqui no nosso serviço, tá vendo? Então acabou. Agora, esse é o passo de configuração, tá? Agora vão vir os erros. E daí eu não sei se é ideal filmar, porque até a gente corrigir os erros é osso, né? Não é pra dar erro, tá? Se você configurou tudo certinho, é pra subir. E agora voltou a travar essa bagaça. Para de gravar então. Eu acho que é melhor você parar aí. Gravando. você executou essa última instalação? Foi onde deu erro. Não, eu vou parar o serviço aqui. A gente teve um erro de comunicação com o back-end, tá? Por causa da configuração do meu SQL Server local. Que Do eu vou primeiro fazer? momento lá da configuração, né? Exato. O que eu vou fazer? Lembra que eu falei que, independente da onde esteja instalado o SQL Server, eu consigo fazer comunicações externas e conectar em outro banco de dados via SGBD? Lembra que você falou? Então, eu venho aqui, entro aqui. A gente já tem um servidor configurado, tá? Esse banco que a gente vai acessar não é o meu banco local. É o banco da SCUA, tá? Eu só não lembro se é 01 ainda, mas enfim. Vou colocar o usuário e senha aqui. Só deixa eu confirmar se tá comunicando entre eles, né? Ping. Outro SQL. 01? É isso, beleza, tá comunicando. Então eu tenho comunicação com o banco, coloquei meu usuário e senha e vou autenticar. Ué. SQL 2017. Aí, beleza. Ele fez a comunicação com o banco de dados que a gente já tem e as nossas bases de dados, tá? Todas configuradas aqui, todas instaladas, que é o mesmo procedimento. O que eu vou fazer agora pra gente ter a nossa aplicação rodando lá? Venho em Prod Properties, edito e adiciono aqui. Lembra que eu falei que esse aqui é o nome do servidor onde está rodando o banco de dados? Nesse caso, local, esse era o nome do servidor? Lembro. Certo, vou apagar esse cara, vou colocar SQL01, que é o servidor que a gente tem, e vou mudar uma base de dados aqui. Vou pegar uma que a gente já tem aqui. Homolog Logon, por exemplo. Vou colocar o nome da Homolog Logon aqui. Certo? Vou salvar, vou mudar o usuário, que é esse daqui, salvei. Fechei. Vou lá na minha aplicação novamente. Abro o arquivo de configuração. Eu paro a aplicação se ela já estiver rodando. Caso contrário, eu só dou um start aqui. Dá um ok, beleza. Confiro se nos logs está tudo saindo certinho. Nossa, estamos travados. Daqui a pouco destrava. É, Não usa vivo, tá vendo? certeza que é por isso. Certeza. TD out. O log de inicialização da nossa aplicação é esse std out, tá? SQL Logon aparece os logs de erros da nossa aplicação, erros diversos aparecem erros de e-mail normalmente, e e-mail output aparece todos os envios e erros de configurações de e-mail. Esses são os padrões de logs. Esse std e esse com data aqui são logs locais do Tomcat. Normalmente a gente não usa. Normalmente, a não ser que seja um caso muito específico. Falta alguns tabelas no nosso banco, falta isso aqui, mas eu acho que já vai funcionar.
Já é pra funcionar. Dá F5 aqui. Se tudo estiver configurado certinho, é para você receber essa mensagem. Seja bem-vindo. Significa que ele fez a comunicação com o nosso servidor, com o nosso banco de dados, puxou o usuário que existe lá e você consegue logar na nossa aplicação. Beleza? Essa é a instalação da console do Logon. Muito easy. Beijos de luz.